Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. E hoje aqui comigo o professor Oswaldo Maciel, ele que é diretor da EduFal, a editora da Universidade Federal de Alagoas, que coordena a 8ª Bienal Internacional do Livro, que acontece no período de 29 deste mês a 8 de outubro, no Centro de Convenções. Portanto, eu agradeço antecipadamente ao professor Oswaldo Maciel a sua presença aqui hoje e comecemos justamente pelo diferencial dessa 8ª Bienal. Ao que parece, a universidade, ao que parece não, é uma certeza, está vivendo dificuldades, como todas as universidades públicas do país, com esse contingenciamento de recursos feito pelo governo federal, e não poderia ser diferente, né? Mas a 8ª Bienal está aí, garantida, esteve até ameaçada de não acontecer, segundo as notícias que davam conta dessa situação, mas está garantida a 8ª Bienal. E qual é o diferencial, professor, nessa edição? Boa tarde, Gorete. Olha, eu acho que o grande diferencial desta edição da Bienal é que ela ocorra, tá entendendo? Eu tenho brincado com isso, mas é uma brincadeira que leva em conta essa conjuntura muito séria em que nós vivemos, tá entendendo? A gente vive uma crise generalizada no país, uma crise de fundo econômico, mas que reverbera numa crise política e hoje está exposto a uma crise moral absurda, sabe? Uma crise moral sem precedentes da República. Nesse cenário, a gente tem a universidade como um dos alvos em que, digamos assim, o governo federal tem realizado um conjunto de cortes significativos e que leva, inclusive, a gente ter que fazer uma série de uma administração criativa, inclusive, envolvendo toda a comunidade para discutir como é que nós vamos gerir esses recursos tão diminuídos, mas para garantir a manutenção e a continuidade das atividades da universidade. Então, nesse cenário, a gente promover uma Bienal do Livro, certo? É algo assim que a gente precisa chamar a atenção, certo? Nós pensamos, junto com a gestão da professora Valéria Correia, que é uma gestão que tem compartilhado muito com seus assessores, com as pessoas que estão mais próximas dela, todos os grandes desafios, e nós discutimos se nós encamparíamos essa Bienal. Então certo? É real o fato de ter sido ameaçada de não acontecer essa 8ª Bienal? Apesar de que desde o início a reitora demonstrou uma disposição muito grande de que nós deveríamos fazer, nós fomos calculando, digamos assim, as parcerias, né? Qual o tamanho do evento. Nós pensamos, inclusive, em formatá-lo de maneira muito diferente, inclusive, mas no final das contas, em função de algumas sinalizações que foram sendo concretizadas desde o ano passado até o começo desse ano, então nós tomamos a decisão de manter o evento com o seu formato tradicional, apesar de algumas mudanças que nós estamos promovendo. Por certo? exemplo? Por exemplo, para explicar melhor essa Bienal, que é uma Bienal diferente de todas as outras bienais do país, essa é a única Bienal no Brasil que ocorre promovida e realizada por uma universidade pública. Em meio a essa crise, não é, que não vem de agora. Exatamente. Há que se destacar, sim. Exatamente. Então, diferente todas as outras bienais, normalmente é o mercado livreiro, com apoio do Estado, com apoio de entes municipais. É uma situação inversa, né, professor? Exatamente. Então, no nosso caso, a gente tem essa particularidade dessa Bienal. Ela é promovida pela Universidade Federal e, na medida em que é promovida pela universidade, ela comporta, para além da Feira de Livros, um conjunto significativo de programações, certo? É uma programação muito extensa que começa na abertura e que vai até o último dia. Então, este é um dos diferenciais, a gente apostar em uma programação a mais diversa possível e que a gente tentou ter um olhar cuidadoso em cima das manifestações artísticas e culturais regionais, certo? Daqui de Alagoas,
e lançar um olhar, lançar um debate em torno tanto das questões sociais como do processo de formação histórica de Alagoas, da construção dessa identidade alagoana, digamos assim, como algumas pessoas falam. Bem oportuna por conta dos 200 anos de emancipação do Estado. Para a gente contribuir de alguma forma com o debate em torno da emancipação política de Alagoas e eu acho que esse é um dos diferenciais que a gente está trazendo, certo? Daí a gente está dando uma ênfase muito grande a este debate e a apresentação de manifestações artísticas locais, alagoanas, apesar de que algumas delas têm impacto nacional, está entendendo? Então esse termina sendo também outro grande diferencial que a gente está trazendo para o evento. E é típico desta Bienal, quer dizer, também não é uma novidade desta 8ª edição. Desde as primeiras edições, na medida em que já era realizada pela universidade, a gente sempre foi promovendo ao longo dos anos esse corpo muito grande paralelos de atrações, de debates, seminários, está entendendo? Mesas redondas, colóquios. Então isso já é uma tradição. Mas que nesse ano a gente tentou focar um pouco mais em questões mais das políticas públicas, da educação. Vai ter um grande evento na área de educação, discutindo as políticas públicas para a área de educação, que o pessoal do Centro de Educação e da Pró-Reitoria de Graduação encampou a organização. E também esse debate em torno da formação histórica de Alagoas, de sua cultura, etc. Importante é que, nesse contexto da crise política e econômica, que o senhor enfatizou no início da entrevista, a Bienal esteja discutindo também a inserção de Alagoas nesse contexto, né? Não só dos 200 anos, mas certamente nessas mesas redondas, nesses debates, seminários, enfim, a questão maior política no país vai estar na ordem do dia, não é? Vai sim, vai sim. O evento é um evento que tem um debate eminentemente literário e acadêmico, está entendendo? Na medida em que tem várias editoras universitárias que estão trazendo os livros, seu catálogo, e que vai haver um conjunto muito grande de lançamento de livros, mas a gente também está dando um foco para esse debate das questões políticas e sociais, de nossa formação histórica, e de alguma forma a gente quer entender como, a partir de Alagoas, a gente discute esse grave cenário de crise mundial. Na verdade, isso não é uma crise brasileira, apesar de que o Brasil está caprichando nessa crise, né? Não, porque tem esse componente moral também, originado por essas denúncias que envolve o Congresso, envolve a política em geral e também os empresários no país, indo até a outros poderes, né, da República, enfim, que até então estava intocável. Tudo isso mexe com a questão da mobilização nacional que se faça, e num evento como esse, onde a intelectualidade, o pensamento vai estar em xeque, é claro que não é um assunto que poderá ficar fora, né, da discussão. Não pode ficar fora, não tem como ficar fora, tá entendendo? Pelo próprio papel que a universidade ocupa neste debate. Na formação, não é? Exato, na formação crítica, na formação, na construção de um debate que gere a formulação de opiniões públicas que saiam, digamos assim, do gueto da universidade e que estabeleça um diálogo com a sociedade. Essa é uma janela absolutamente incrível, ímpar, que a universidade tem para dialogar com a sociedade brasileira, com a sociedade alagoana. Porque, de fato, infelizmente, a estrutura da universidade brasileira, muitas vezes, fecha ela diante do seu entorno. A começar pela localização, não é? A começar pela localização. As universidades públicas federais estão sempre à margem do acesso da população, sempre bem distante da condição das pessoas estarem na universidade, não é? Exatamente. Essa é uma construção histórica de longo fôlego e que a nossa gestão tem tentado pensar sobre isso para ver de que forma a gente pode arejar melhor o campus, fazer com que o campus seja, digamos assim, mais vivo. A gente vive no entorno, para quem conhece a região do Tabuleiro,
um entorno de muita miséria, de muitas dificuldades, quer dizer, de condições precárias em todos os níveis e sentidos, e a universidade não pode ficar isolada, ela tem que estabelecer um diálogo vivo com aquelas comunidades da região. E colocar o seu conhecimento a serviço da sociedade. Exato, estabelecer um diálogo, porque essas comunidades têm um conhecimento que precisa ser ouvido, que precisa ser sistematizado, a gente precisa escutá-los também para saber como eles podem fazer com que se influencie as políticas que são geradas dentro da universidade. Então, de alguma forma, a gente precisa estar atento a isso, e isso inevitavelmente vai reverberar em diversas ações, diversos eventos, lançamentos de livros, até em temáticas de alguns livros que estão ocorrendo durante esta Bienal. Entende? Pois é, e por falar em temáticas de livros, há uns lançamentos bem especiais, bem específicos do interesse da universidade, não é? Exato. Como a gente tem um público muito grande de expositores e de editoras que estarão lá, esses estandes estarão lançando vários livros ao longo de toda a programação. A gente não consegue nem calcular a quantidade de livros que vai estar exposta e os livros que vão ser lançados. Mas assim, o estande da editora da Universidade Federal de Alagoas irá promover cerca de entre 50 e 60 lançamentos ao longo desses 10 dias do evento, certo? E ao longo desses dias de lançamento, eu acho que nós temos três grandes tipos de lançamento na perspectiva que eu estou percebendo. Um são os lançamentos de uma parte dos livros, de um edital de livros, que foi uma ação inovadora realizada pela editora da Universidade Federal de Alagoas, junto com a imprensa oficial e com a FAPEAL, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Alagoas. Então, essas três entidades promoveram o edital. Nós selecionamos 60 livros e dos 60 livros a gente vai ter 30 livros que vão ser lançados no evento. Então, esse é um primeiro grande grupo de lançamentos. Um segundo está relacionado com os autores independentes. A gente tem uma série de autores independentes que nos procuram, certo? Alguns publicam livros por editoras as mais diversas e nos procuram para apresentar a sua publicação. A gente sabe que a gente tem um cenário muito difícil para a circulação dos livros e das ideias aqui no estado, em nossa cidade. Então a gente oportuniza esses espaços para que essas pessoas lancem seus livros. Inclusive, a gente chama a comunidade, chama a sociedade alagoana, aqueles autores que ainda possuem livros, que queiram lançar na Bienal. A gente tem lá no site do evento, bienaldolivroal.com.br, nós temos ainda espaço disponibilizados gratuitamente para essas pessoas lançarem seus livros. Esse é um segundo bloco de livros que nós estamos lançando. E um terceiro, digamos assim, são livros frutos da política editorial específica que a editora promove junto com seus pares, certo? São livros que essa política é definida por mim junto com o conselho editorial, composto por professores, todos doutores, tanto da universidade quanto de fora da universidade, que tem ampla experiência de pesquisa. E nós decidimos lançar um novo número da coleção nordestina, que é um livro do Tavares Basto, A Província. Patrono da Assembleia Legislativa. Exatamente, patrono daqui da casa. E é uma figura que precisa ser vista com mais cuidado, certo? Nesse processo, eu não sou um dos grandes entusiastas da ideia da alagoanidade, sabe? Mas eu acho que esse debate é bom para chamar a atenção para algumas das potencialidades que nós temos, para a gente não ficar somente falando da miséria que nós temos, dos graves problemas que nós enfrentamos, porque isso está exposto no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas que a gente possa se empoderar daquilo que nós somos na nossa essência, não é? Então eu acho que o Tavares Basto é uma figura dessas que precisa ser recuperada. Em qualquer outro estado, ele teria um outro nível de projeção. Os seus livros estariam circulando de maneira mais fértil, digamos assim. Então a gente está relançando, fazendo a nova edição do livro A Província, que é um clássico, é um dos livros que inaugura a ciência política no Brasil e que ele vai, digamos assim, vai
dar um puxão de orelha na monarquia do Dom Pedro II, certo? Na forma como Dom Pedro II pensava o Estado brasileiro, e dizendo, olha, é preciso que haja descentralização. Esse país é muito grande para se concentrar somente na corte, no Rio de Janeiro. Então ele promove um debate para se fazer uma política de descentralização do poder, das finanças. Então da transparência. Com certeza. Então é um debate, é um liberal clássico ele, tá entendendo? Então esse é um livro que a gente está trazendo para essa Bienal sendo lançado. E um outro é uma coleção nova que a gente está inaugurando, é uma coleção que eu projetei junto com esse conselho editorial. A coleção se chama Pluris Alagoenses, certo? E nós estamos lançando o primeiro volume dessa coleção. É um livro fruto do doutoramento do Araquém Alves Lima, que é uma pessoa já conhecida, um economista conhecido aqui para quem é do ambiente acadêmico. E a gente está lançando a tese dele, que em livro está se chamando Estrela Radiosa, e que fala da relação que o Estado estabelece com o setor canavieiro, certo? E fala, digamos assim, dos graves problemas que foram produzidos nesta relação. Eu acho que é um livro também que vem a calhar para o momento em que nós vivemos, na medida em que a gente tem uma crise que já não pode mais ser escondida desse setor, e que é preciso que a sociedade seja convocada para debater, para a gente não só pensar o que foi feito da nossa história, mas quais as possibilidades de futuros que se apresentam, e para a gente tentar escolher as alternativas que sejam mais generosas para a imensa maioria da população, e não para um grupo cada vez menor de pessoas que se encastelam nos poderes. É isso, professor. Vamos agora chamar o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o historiador Oswaldo Maciel, que é diretor da EduFal, a editora da Universidade Federal de Alagoas, coordenadora da 8ª Bienal Internacional do Livro, que acontece no período de 29 deste mês a 8 de outubro. Professor, falemos ainda sobre essa realidade dessa 8ª edição. Nós conversávamos aqui no intervalo e eu dizia, é meio contraditório, mas ao mesmo tempo é uma boa notícia saber que a cada ano, apesar da tecnologia, de se poder ler um livro num tablet, num computador, que ainda possamos fazer lançamentos de livros em que a gente possa manusear. Essa prática, ao que tudo indica, não vai acabar nunca, né? Eu acho que... Felizmente. Ela pode até vir a acabar, tá entendendo? Teve uma época em que o livro, no formato que nós conhecemos, ele não existia. Então ele pode vir a deixar de existir, mas eu penso que isso é algo que vai demorar um pouco. O mercado editorial pensou de maneira muito sófrega e apostou muito nos e-books, na leitura em formato digital, e ela é uma leitura que tem ganho corpo muito grande, né, nos últimos anos, mas não no nível em que o mercado editorial estava esperando. Aquela proporção. Exatamente. Né? Então a gente percebe que existe ainda uma resistência por parte dos leitores, ou então existe uma cultura que leva ao fetiche do livro físico, né, no suporte de papel, etc. E isso, de alguma forma, faz com que a gente perceba que essas bienais continuem ocorrendo. Porque se não fosse assim, a gente teria, digamos assim, bienais como se fossem encontros como mais frios, né? Porque o manusear de um livro é uma relação que se estabelece, né, com a obra. Exatamente. E, por exemplo, eu que trabalho com sala de aula de alunos da graduação e da pós-graduação, eu percebo que uma parte deles já leem os livros, as dissertações, as teses e os frutos de pesquisa no tablet, no computador. Isso, de alguma forma, tem feito com que seja uma leitura diferenciada, sabe? Aparentemente, não é a mesma leitura tão atenta como a que você tem com um livro em formato físico. É como se fosse uma leitura meio dinâmica, que se deixa perder. Acontecem alguns vácuos na leitura
digital. Tem um pouco da fugacidade desses tempos que o capitalismo quer impor para a gente, tem um pouco dessa cultura líquida, né, como se coloca, e eu acho que isso diminui a capacidade de reflexão crítica de alguma forma. Claro que uma coisa não está necessariamente atrelada à outra, mas eu acho que esse formato digital favorece isso. Então, de alguma forma, a gente pensar na continuidade, na existência de eventos como esse, de uma Bienal como essa, é a gente dialogar com essa cultura do livro físico e isso quer dizer a gente estabelecer um contato muito sério e um diálogo muito sério com todos os atores sociais que lidam com o livro ou que deveriam lidar com o livro. Por exemplo, com os professores da educação básica, com os estudantes adolescentes, com as crianças que estão em processo de formação de sua cultura letrada. Apostar num evento dessa natureza não é somente a universidade dizer, olha, nós estamos fazendo isso e a gente consegue ter capacidade de fazer as parcerias, etc. Não. É um pouco a gente cumprir a função social que a universidade tem, é a gente dizer qual a importância que a universidade possui, por exemplo, fomentando esse tipo de evento, realizando esse evento e fomentando esse tipo de debate, num cenário em que a universidade está sendo atacada, num cenário em que uma parte da mídia tem encampado um discurso gratuito para desalojar a universidade do lugar civilizacional que ela sempre ocupou na estrutura da sociedade brasileira. Então, fazer a universidade promover a realização de um evento desse é também a gente dizer para a sociedade brasileira e alagoana qual a função e o papel que a universidade tem. Então, só para você ter ideia, todas as parcerias que nós realizamos foi um pouco em função de nós termos um evento consolidado, um evento que trazia a marca da Universidade Federal, ou seja, que trazia a marca da credibilidade e que esses parceiros apostaram e continuaram investindo no evento. Nessa visibilidade, não é? E nessa junção da marca ao evento. Exatamente, certo? Então, a gente tem parcerias que se concretizaram, apesar dos momentos difíceis que nós vivemos, elas se concretizaram como uma aposta. Olha, eu tive 1 ou 2 casos, olha, Oswaldo, eu pensei que vocês não iam me procurar não, sinceramente, porque eu estou percebendo esse cenário, mas já que vocês nos procuraram, eu sei que vocês estão fazendo isso no esforço. A gente vai investir nisso, a gente está junto com vocês para garantir que o evento continue, porque a gente sabe que quando vocês decidem realizar uma coisa é porque vocês sabem como fazer isso. Parceiros que se identificam com a proposta também da universidade, certamente, não é? Certamente, certamente. São parceiros assim. Nós temos, entre as parcerias, só para destacar algumas das principais, nós temos desde os que nós chamamos de realizadores, que são realizadores junto com a universidade, por exemplo, o Governo do Estado de Alagoas, a Prefeitura Municipal de Maceió, a Universidade Aberta do Brasil, são realizadores. Nós temos parceiros executivos, por exemplo, a Fundepes, a Fundação de Apoio à Pesquisa, vinculada à Universidade Federal de Alagoas, é uma parceira muito importante para a gente garantir isso. E outros parceiros, como o Sebrae, como a Braskem, como o SESC está nos ajudando a trazer parte dessa programação, entende? Então, essas parcerias, elas ao mesmo tempo que dizem, olha, nós queremos continuar essa parceria com a universidade, e eles dizem, nós queremos ajudar a universidade a promover esse debate sobre a cultura letrada, sobre a cultura do livro, por uma série de motivos, mas uma das coisas que eu digo, se tiver um motivo para justificar tanto esforço e a existência de um evento como esse, é a capacidade que a gente pode ter de capturar adolescentes para o mundo da leitura. A gente tem uma sociedade extremamente perversa que muitas vezes faz com que uma criança saia da infância para a adolescência e chegue na idade adulta sem ter a oportunidade de pegar um livro, de manusear um livro. Está entendendo? Isso é de uma barbárie, está entendendo? Que a gente precisa pensar seriamente sobre isso. E, infelizmente,
certo? A gente sabe dos esforços do sistema educacional alagoano, do sistema educacional brasileiro, mas a gente precisa reconhecer os limites desses sistemas. E, infelizmente, é um evento como esse que, pelo menos, promove um debate público dessa natureza, entende? Então, de alguma forma, a gente justifica a existência da Bienal em função disso. E a gente conseguir chamar a atenção da juventude, chegar em um determinado público com esse tipo de mensagem que de outra forma a gente não chegaria. É uma ação transformadora, não é, professor? Na medida que cria essas condições objetivas para discussão e com um segmento que é fundamental, como o senhor disse agora há pouco. Os professores que estão na lida direto com os alunos nessa fase em que, quando a família não consegue dar esse suporte, a escola cumpre esse papel, não é? A educação, o acesso à leitura ajuda no processo de transformação. Agora, a educação sozinha e a leitura sozinha não realizam isso. A grande transformação, ela vem do cotidiano, das práticas cotidianas, está entendendo? E a Bienal, infelizmente, não é um evento cotidiano. Então, a gente precisa pensar quais as formas de fazer com que, nas políticas públicas que atingem cotidianamente essa parcela menos favorecida da população alagoana, quais as formas de a gente superar essa situação, entende? Com uma política pública sistemática. E essa discussão, estando na Bienal, aí a Bienal e a universidade cumprem esse papel, não é? De colaborar no sentido de buscar os atores para a discussão dessa política pública. Exatamente, porque, por exemplo, a Bienal termina sendo um evento excepcional, digamos assim. E a gente precisa daquele evento que seja cotidiano, contínuo. Que seja contínuo. Então, de alguma forma, a universidade contribui na medida em que forma licenciados, pedagogos, de maneira extremamente competente, certo? Mas os professores, os sistemas de ensino, eles precisam pensar na política de formação continuada, na forma e nas condições de acesso a essa a cultura letrada, porque veja só... E de forma sequencial, não é? Desde a tenra idade do aluno. Exato, e a gente precisa pensar o seguinte, um professor com 25 anos tem um fôlego, um professor com 50 anos não tem mais o mesmo fôlego, ele precisa ter uma outra forma de continuar sendo produtivo e engajado na sua profissão, entende? Então, pensar tudo isso contribuir para a gente pensar uma política mais sistemática de produção de uma juventude leitora, tá entendendo? Claro que isso sozinho é parte desse processo de transformação, porque no final das contas, a gente precisa pensar no seguinte fenômeno. As livrarias mal se mantêm em pé nesse estado, certo? Isso é verdade. Então, tem alguma coisa que está relacionada com o metabolismo de reprodução desta sociedade que impede muitos pais de família de terem acesso ao livro. E isso é que faz com que, veja só... Os indicadores sociais têm responsabilidade sobre isso, não é, professor? Exatamente, sabe? Então, enfim, a fome, ela tem que ser debelada muito antes da cultura, né? Na hora que você tem que fazer a opção, você vai comprar o ovo. Tá entendendo? Então a gente tem que repensar isso, esse modelo de sociedade, porque essa crise mundial, que é uma crise brasileira, ela rebate de maneira muito mais perversa em uma região subdesenvolvida como a nossa, em uma região que alguns dizem periférica. Então quando você corta na carne, digamos assim, da Inglaterra, você está cortando uma carne gordurosa. Quando você corta na carne do Brasil, é uma carne mais magra. Se for no Nordeste, Se for no Nordeste, é esquálido, tá entendendo? Então, ela reverbera com muito mais perversidade na região Nordeste, num estado como Alagoas. Então, apostar nesse tipo de evento e promover esse tipo de debate, vejam, você acha que eu ia ter a oportunidade de dizer uma coisa dessas num canal aberto como esse, no canal público, a qualquer momento? Não. De alguma forma, o evento está oportunizando isso,
certo? De repente tem 2 ou 3 pessoas que estão do outro lado da TV assistindo isso e cai uma ficha. Você já cumpriu o seu papel. Isso é uma Não é gotinha, verdade? tá entendendo? Então o processo de transformação, na verdade, ele é extremamente mais complexo do que a simples realização de um evento dessa natureza. Mas apostar na continuidade da existência desse evento nos ajuda É um alento, não é, professor? a formular esse tipo de debate. É verdade. Professor, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o historiador, professor e diretor da EduFal, a editora da Universidade Federal de Alagoas, professor Oswaldo Maciel. A EduFal coordena a 8ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, que acontece no período de 29 deste mês a 8 de outubro. E este é o assunto principal aqui da nossa entrevista. Professor, falemos então sobre a estimativa de público para esta 8ª Bienal. O que é que se espera lá no Centro de Convenções? O evento, ele ocorre da sexta-feira, 29 de setembro, até o dia 8 de outubro, um domingo da semana seguinte, certo? São 10 dias de evento. Durante esses 10 dias, a gente está esperando um público estimado em 200 mil pessoas, que tem sido o público médio das 2 últimas bienais, tá entendendo? Então a gente está apostando que vai ter esse público. Pela procura que a gente está percebendo nas redes sociais, pelo frisson que as redes sociais causam e pela procura do agendamento das escolas, a gente está estimando que vai ter um público mais ou menos nesse montante. Sobre essa questão do agendamento das escolas, para que as coisas aconteçam dentro da normalidade, que o senhor poderia indicar a forma de as escolas chegarem até a Bienal? Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque envolve a gente planejar o quantitativo de crianças e adolescentes que vão circular, principalmente durante os dias úteis, certo? E porque a gente tem, apesar de o centro de convenções ser muito grande, a gente tem um espaço que, pela afluência de público, termina ficando pequeno em determinados momentos. Então a gente criou esse mecanismo de agendamento das escolas, que já vem de outras edições e que a gente está aperfeiçoando, né? No site do evento, né, só para repetir, bienaldolivroal.com.br, você encontra todas as informações. As escolas da rede municipal e da rede estadual tiveram um critério específico para o agendamento que foi definido com as próprias redes, está entendendo? Então eles já fizeram isso por lá. Todas as outras redes, tanto as escolas do interior, pública ou privada, quanto a da rede particular de Maceió, e mesmo os institutos federais precisam realizar o agendamento pelo site para garantir a presença no evento. Ou seja, é bom lembrar que a escola não pode chegar simplesmente lá e adentrar o centro de convenções. Tem que fazer esse agendamento para possibilitar um ordenamento, não é? Exatamente. Uma coisa é você pegar seu filho e aparecer no centro de convenções e não precisa marcar. Claro. Tá entendendo? Outra coisa é você chegar com 50 crianças. 50 adolescentes. 100 adolescentes. Tá chegar 2 ônibus, por exemplo. Então isso precisa ser ordenado para garantir, primeiro, um fluxo adequado. Conforto para todos. Conforto, né? Para todo mundo. Pra gente, esse é o nosso esforço, para a gente garantir que vai haver, para além da visitação ao estande dos livros, que vai haver uma programação paralela destinada a este público infanto-juvenil. É esse o esforço que a gente está fazendo. Mas também para garantir, inclusive, a segurança. Certo? Sobretudo, não é? Porque essas crianças circulando no espaço como aquele precisam ter áreas de escape, precisam ter um quantitativo determinado para garantir que as oficinas aconteçam e que essas oficinas aconteçam garantindo a circulação de outros grupos que estão indo para outro local, etc. Então a gente... É toda uma logística que é pensada para que a Bienal não se transforme num problema para determinados setores, né? Que flua, não é, a passagem do público. Exatamente. Só para você ter ideia, as pessoas que estão envolvidas com a equipe de produção durante o evento são mais de 150 pessoas envolvidas.
entende? E isso tudo, uma parte delas está destinada exclusivamente para esse atendimento aos agendamentos e a chegada das crianças, a chegada dos adolescentes. Então a gente pede encarecidamente que as escolas observem essas instruções no site, garantam o agendamento, que ainda tem vaga, apesar de que está uma procura muito intensa, certo? E obedeçam os espaços e os horários que foram agendados, entende? Isso é importante. Professor, falamos antes da importância também, né, dos professores na condução, da leitura em sala de aula, das famílias, enfim. E a Bienal vai conceder aí um vale de R$15 para alunos da rede pública municipal na compra de livros lá durante a Bienal? Exatamente. Essa é uma parceria que a Secretaria Municipal de Educação estabelece junto com a Fundeps, que é outra parceira que a gente tem no evento, para doação desse vale-livro para as crianças que visitam a Bienal. Isso já ocorreu em outras edições e está ocorrendo nessa edição, né? É um vale-livro de R$15 para que a criança tenha diversos livreiros e expositores disponíveis para ele realizar a compra desse vale-livro. Já exercita, né, o ato de comprar um livro. Isso ajuda muito a construção desse leitor, dessa criança leitora. Claro que isso sozinho não garante, né? Claro. Você tem que ter uma série de outras questões para potencializar a boa leitura daquele material que está sendo adquirido pelas crianças, etc. O importante é que quase 7 mil crianças serão beneficiadas com esse vale. Exatamente. É R$15 por criança, no quantitativo de 6.800 crianças. Professor, ainda sobre as parcerias, o que dizer? Há uma diferença entre ser parceiro e apoiador, não é? Sim. A gente tem três, digamos assim, categorias? Três categorias de relacionamento com outros órgãos, com entidades. Nós temos os realizadores, porque apesar de a universidade ser a coordenação geral do evento, a gente crê que o município, a Prefeitura Municipal de Maceió, o Governo do Estado de Alagoas e a Universidade Aberta do Brasil também são co-realizadores do evento. Então, esse é um dos níveis de parceria. O outro são os parceiros, os mais diversos, que vão desde algumas entidades públicas e órgãos públicos, como, por exemplo, a FAPEAL, e outros da iniciativa privada. E também o Sistema S, por exemplo, o SESC, o SESI, o SENAI, o próprio SEBRAE, que deram ajudas muito importantes. Professor, o senhor falou que grupos artísticos da Universidade Federal de Alagoas, formados por alunos da universidade, estarão presentes nessa 8ª Bienal de uma forma mais expressiva. São mais de 60 grupos, ou 60 grupos exatamente, estarão lá se apresentando. São mais de 60 grupos, são mais de 60 atrações artísticas. Das mais variadas. Promovidas e realizadas pela Universidade Federal de Alagoas, pela universidade estatal e pública que nós temos aqui no estado. Então, veja só, esses grupos são das mais diversas linguagens, desde a leitura dramatizada, a dança, a música, uma série de manifestações artísticas, e elas são todas promovidas por editais ou internos ou externos à universidade e que, digamos assim, contribuem para a formação cultural e artística desses estudantes. Ao todo, se envolve um público de mais de 500 estudantes, todos da Universidade Federal de Alagoas. Então, essa, por exemplo, é uma aposta significativa que a gente está colocando para dizer: a universidade produz conhecimento, produz ciência, mas também produz arte. E é importantíssimo na formação de qualquer cidadão, não é? Com certeza. Professor, em relação, estamos no minuto final da nossa entrevista, a importância desta Bienal, no momento em que se comemora os 200 anos de Alagoas, a história e tudo que vai ser discutido, como volto ao início da entrevista, é uma oportunidade ímpar para se discutir a realidade de Alagoas, o que vivemos hoje,
como consequência do que fomos no passado, não é? Pois é, eu acho que essa efeméride, né, a coincidência dessa data redonda dos 200 anos, ela possibilita a gente criar um ambiente para discutir não só a história de Alagoas, não só nossa formação histórica, né, quer dizer, de onde nós viemos, mas o que é que nós somos e o que é, e o que que eu acho que é muito não é? mais importante. O que é que nós queremos? Qual o futuro que a gente quer construir para a gente? Nossas perspectivas. Exatamente. Então, o evento certamente realizará esse debate. A gente vai homenagear, eu não posso nomear as pessoas, mas a gente vai homenagear 3 dos maiores pensadores de Alagoas durante o evento. E pensadores que talvez a sociedade, grande parte, não conheça, né? Infelizmente. Eu acho que o evento potencializa apresentar essas pessoas ou aprofundar o diálogo com esses pensadores. Bem, professor, só temos que acreditar que a Bienal será mais uma vez um sucesso de público e na sua proposta, né, de discussão. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e boa sorte. Eu que agradeço, Gorete, o espaço generoso que você forneceu para a gente fazer esse diálogo aqui. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.